Doutora Kelly, meu filho não para de ficar doente, eu não sei mais o que fazer. E agora? Eu vou explicar para vocês o que é a tal síndrome da creche, para vocês entenderem como que vocês podem ajudar seus filhos nessa fase do primeiro ano de vida da escola deles. Vem comigo! Gente, olha só, vocês me pediram muito para falar sobre o primeiro ano de escola das crianças. Ah, se entrou com 6 meses, se entrou com 1 ano de idade, com 2, até 3 anos, as crianças acabam ficando muito doentes. E às vezes é aquele nariz que não para de escorrer, aquela tosse que não passa, é a criança que vive com febre, nariz com catarro, e você fala assim, gente, já não aguento mais, nem sei, será que isso é normal? Estou preocupada, o que eu faço? Então, eu resolvi gravar um vídeo para explicar para vocês exatamente o que acontece, como que o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, se desenvolve, né, quando nós somos pequenininhos, enquanto crianças, para vocês entenderem como que vocês também podem ajudar os seus filhos e, claro, acalmar um pouco esse coração de mãe aí. Eu separei algumas coisas que eu anotei aqui para vocês, e que vocês vão ver como que, nossa, realmente faz sentido. A primeira coisa, gente, é que o sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa das crianças, ele não está completamente desenvolvido até mais ou menos os 2 anos de idade. Então isso significa que os anticorpos, as células de defesa, a nossa chamada imunidade ainda não está completa, ainda não está madura. E aí a criança pequenininha, né, principalmente abaixo de 2 anos, pode ficar mais doentinha. Por isso que, primeiro, é tão importante ter as vacinas em dia, porque aí sim a criança vai poder evitar que pegue tantas doenças. Então é um período que eu até falo, se você puder evitar de que a criança vá para a escola tão novinha, né, na creche com 6 meses, 4 meses, é bom, mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, que precisa trabalhar, que precisa deixar a criança com alguém. O porquê que a criança fica tão doente? Gente, é normal que a criança que vá para a escola tenha de 10 a 12 infecções por ano, principalmente infecções de via aérea superior e infecções virais ou bacterianas não graves ou simples. O que significa isso? São infecções que a criança vai ter uma febrinha, vai ter o nariz escorrendo, vai ter tosse, vai ter aí uma diarreia muitas vezes, mas ela não vai ficar internada, não vai ficar grave a ponto de, por exemplo, ter que ficar no hospital. Então são infecções virais comuns, que realmente nesse primeiro ano de creche, primeiro ano de escola, acaba que a criança pega um monte de vírus, tem contato com um monte de vírus, substâncias, bactérias, que vão aí passar doencinhas. Então isso é normal, tá? E essas infecções que acontecem no primeiro ano de vida da escola, ou seja, o primeiro ano que a criança entra para a escola, se chama síndrome da creche, ou então eu também denomino de escolite, né? Como se fosse uma doença da escola, ou crechite. As mães gostam de denominar isso e eu, de uma maneira carinhosa, coloco isso. Isso é a tal da síndrome da creche, que pode acontecer até os 3 anos de idade, ou seja, a criança ficar doentinha, e é isso que a gente acaba vendo nas crianças. As principais doenças, gente, que podem acontecer nessa fase são os resfriados, né, um resfriado comum, o tal dos ites, né, então, bronquiolite, né, que é aquela infecção de veia baixa, que dá chiadinho no peito, secreção, a otite, infecção de ouvido, a bronquite, que é a inflamação dos brônquios, a laringite, traqueite, enfim, quando a gente usa o termo it, significa inflamação. E a outra parte da palavra é onde está essa inflamação. Por isso que a gente acaba usando esse termo médico, que vocês vão ouvir bastante. E além disso, tem outras coisas que acontecem com a criança, né, como sintomas gastrointestinais, como aquela famosa virose, a diarreia e vômito que a criança pega, que é geralmente de quadros virais também. A dermatite atópica. A dermatite atópica, na verdade, não é uma doença infecciosa, né? É uma doença de pele, que é multifatorial, mais relacionada à alergia. Uma tosse, que pode ser uma tosse alérgica também, que a criança que tem um quadro alérgico, ela pode vir a desenvolver. Por que isso acontece, doutora Kelly? Gente, o sistema imunológico da criança está em desenvolvimento e o contato com vírus, bactérias, faz com que a criança vá criando anticorpos, que são os mecanismos de defesa
para essas doenças quando ela vai pegando essas doencinhas. Então, ao mesmo tempo que preocupa os pais, que você fala, nossa, a criança vive doente, será que é normal? Tá sempre com o nariz escorrendo, tá sempre tossindo, vira e mexe, tem febre. Isso é esperado e é normal até para o desenvolvimento da imunidade dessa criança. Então, obviamente, se a criança não tiver nenhuma doença grave, né, mais do que uma pneumonia ou uma pneumonia que necessitou de internação, algo que realmente teve uma complicação, aí é esperado da criança. Agora, quando que eu tenho que me preocupar, doutora Kelly? Será que isso é normal? Será que eu tenho que investigar? Geralmente o médico que investiga é o imunologista, ou também conhecido como alergista imunologista, que vê a parte da imunidade. Então ele vai investigar se tem alguma parte da sua imunidade da criança, alguma questão genética, alguma coisa que aconteceu que fez com que a imunidade dessa criança fosse diminuída. Aí sim, quando tem algum caso de internação, algum caso mais grave, mais de 4 otites por ano, um caso de internação por pneumonia e muitas infecções de repetição, sim, o interessante é você procurar o médico para ver se está tudo bem de fato com a sua criança. Agora, se for sempre um narizinho escorrendo, um resfriadinho, uma coisa mais simples e que passa, você dá remédio, vai fazer lá lavagem nasal, faz a inalação com soro, como eu já ensinei aqui para vocês, e passa, tudo bem, sinal de que não tem problema, tá tudo ok. Mas lógico, sempre mantenha o acompanhamento com o seu pediatra, ali nas rotininhas certinho, a carteira de vacina em dia, isso é super importante para a criança estar bem protegida. Então, gente, essa é a tal da síndrome da creche, né? Não precisa ficar desesperado. Para você ter uma ideia, né, a tosse, ela demora realmente um tempo para sarar, por exemplo, se a criança pega um resfriado. Às vezes ela pode ficar até 2, 3 semanas, às vezes até 4 semanas tossindo por conta dessa mesma infecção, porque faz uma inflamação, cria muco, e aí isso até sair completamente, às vezes a criança já pega outra doencinha em cima, então parece que essa infecção nunca passa. O que é mais comum nessas doencinhas é muito mais a criança pegar um resfriadinho em cima do outro e parecer com que essa doença nunca sare, né? Parece que essa infecção, a tosse, o nariz correndo, nunca passa, do que uma seguida da outra. Então fiquem tranquilas, lógico, sempre converse com o seu médico, mas saiba que isso de certa forma é esperado e como eu falei para vocês, se tiver algum sinal de alarme, vocês sim conversem com o médico e procurem o imunologista, tá bom? Espero que isso tenha aliviado o coração de vocês. Lembra que tem mais vídeos no canal sobre lavagem nasal, sobre tosse, tem vídeo sobre todas essas coisas que vai também te trazer mais soluções para isso. E muito obrigada, gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.